Pois é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. O que Deus está falando aqui nesse versículo, que não é mérito nosso, mas nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Na última palavra, na última gravação que nós fizemos, nós usamos esse mesmo versículo, mas demos ênfase à fé. E hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho sobre a graça de Deus, de uma forma bem simples e prática, para que nós possamos ser acrescidos nesses dias que temos vivido, que não têm sido dias fáceis sobre toda a terra, né? Então vamos dizer de forma bem resumida que a graça é um presente de Deus. Ela é dada liberalmente por Ele, porque faz parte do caráter dele. Nosso Deus é um Deus cheio de graça e de verdade, por isso Ele é capaz de liberar a graça sobre as nossas vidas, a graça que nos salva, a graça que nos livra, a graça que nos libera, né? Em João 1,14, nós podemos ler que... Abre sua Bíblia comigo lá em João 1,14. Aqui diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a manifestação de Jesus aqui na terra, a manifestação do Verbo vivo, aquele Verbo lá do princípio, aquela palavra que foi capaz de criar todo o universo, que é esse Verbo aqui do Evangelho de João. Ele começa esse capítulo falando que no princípio era o Verbo era Deus e Ele estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E as trevas não puderam prevalecer contra a luz. Então é essa manifestação de Jesus em graça e em verdade, que ela traz um pouquinho do caráter do Pai para nós. Em Colossenses 1,15, fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então nós podemos ver Deus através de Jesus. Nós podemos ler o caráter de Deus através de Jesus. Nós podemos entender, nós podemos introjetar o caráter do Pai através de toda a vida de Jesus. Por isso que o amor dele é manifesto em João 3,16. Ele fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a graça, ela é uma manifestação que parte de Deus. Ela não vem de mim, ela não vem de você. É um princípio básico, que é um princípio muito curativo que existe na graça. É eu entender que a voluntariedade do amor vem de Deus. Ela não parte de mim. Ela não tem o princípio em mim, porque Deus me amou primeiro, eu sou capaz de amá-lo, eu sou capaz de amar o próximo. Então tudo isso vem da graça dele, é manifesto liberalmente através da graça dele. Então, a graça de Deus, ela nos traz a salvação. A graça de Deus, ela é capacitadora, ela nos capacita a viver a vida cristã. Em 1 Coríntios 1,12, ele fala, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. A sua consciência testemunha. A nossa consciência testemunha para nós mesmos, né? De que com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, especialmente para convosco. Então, a vida cristã,
de maneira prática, ela só pode acontecer quando nós entendemos que a graça de Deus nos capacita a viver de maneira simples o sobrenatural. Nós falamos um pouquinho sobre isso ontem. Ela nos capacita de viver de maneira simples as grandes verdades de Deus. Ela nos capacita a viver de maneira simples os grandes milagres de Deus. É o sobrenatural sendo operado de maneira natural e diária na minha vida. Então a graça de Deus nos traz essa capacitação. Ela também é prometida em 1 Pedro 1 Pedro 5,5, ele diz assim, Pedro fala: semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos de toda a humildade uns para com os outros. O que eu gostaria de enfocar é esse versículo, esse pedaço que vem agora. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, esse verbo aqui está no imperativo, ele não é uma escolha. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Aqui está dizendo que a graça de Deus é sobre aquele que liberalmente se humilha na presença de Deus. É aquele que reconhece que Deus. É simples, não tem muita complicação. É aquele que reconhece que Deus é Deus e o ser humano é ser humano. Nós não somos os criadores do universo. Por isso que é sempre bom nós termos entendimento de que quem criou o universo, de que quem reina sobre o universo, quem reina sobre tudo é Deus. E não nós. Às vezes nós achamos que nós reinamos aqui no nosso pedaço. Não, Deus está dizendo que nem no nosso pedaço. Que quem reina é Ele. O Senhor é Ele. E quando nós aprendemos isso e entendemos de forma bem prática nas nossas vidas, a graça dele começa a se tornar muito abundante em nós. E ela nos torna muito capazes de vivermos aquilo que é preciso viver, de passarmos pelas dificuldades que temos que passar, de entender que através da graça nós somos salvos, nós somos capacitados. A graça, ela nos torna fortes. Lá em 2 Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, vamos abrir lá. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, toda vez que você for entender, não, mas eu sou muito capaz, ou então eu não sou capaz de nada, entenda que não é uma coisa nem outra. É a graça de Deus. É a graça quando você se sente muito fraco. É a graça de Deus que vai te fortalecer. Quando você se sente muito capaz, é preciso retroceder um pouco e interceder que quem é que vai mediar tudo, porque a vida é tão cheia de surpresa, nós podemos ver agora nesses momentos que nós estamos vivendo, são momentos de incapacitação do ser humano. O que podemos fazer, estamos fazendo, nos isolar, etc. e tal. Mas toda capacitação que nós tenhamos, esse entendimento, vem da graça de Deus, meus irmãos. Vem do dom de Deus, vem do amor dele. E através disso nós podemos entender o processo da graça. Então a graça, ela é favor imerecido, vindo de Deus para com os homens. A graça não é algo pelo qual lutamos e conseguimos a vitória. Não existe isso. A graça é algo que não merecemos. A graça é algo que nunca se consegue, que apenas se dá. Eu só posso dar graça quando eu recebo a graça. E eu não luto por ela. A graça é um amor incondicional. A graça é aceitação incondicional. Eu acho que a partir daí nós podemos entender que na graça, e ela é o fundamento
onde toda a cura do espírito humano encontra o seu descanso. A graça é o lugar onde o meu espírito vai ser curado. A graça, ela é a essência do amor de Deus. A graça é o primeiro ingrediente necessário para crescer de acordo com a imagem de Deus. A graça, ela é um relacionamento inquebrável, ininterrupto e não merecido. Gente, Adão e Eva se sentiam seguros no paraíso. Eles não tinham medo, não tinham vergonha, nem ansiedade. Eles podiam ser quem eles eram, até a imagem ser quebrada. Então a graça de Deus, ela vem para restaurar a nossa imagem quebrada. Em 2 Coríntios fala que Jesus veio com a missão da reconciliação. Ele reconciliou o mundo com o Pai. Ele vai tirar a imagem quebrada, ele vai tirar a separação que havia entre nós e o Pai. Então a graça, Jesus é graça. Jesus é graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Então a graça, ela é o fator que nos tira da confusão. A graça é o fator que tira o medo das nossas vidas. Ela tira a ansiedade, porque quando eu entendo que eu sou amada de forma, ou amado de forma incondicional, quando eu entendo que eu sou aceito ou aceita de forma incondicional, o meu espírito, a minha alma que contém os meus pensamentos, a minha vontade, meus sentimentos, descansam em paz em Deus. Você pode descansar em paz quando você é pleno e repleto da graça de Deus. É uma palavra bem simples que eu gostaria que nós pudéssemos estar meditando. É uma palavra que ela é o princípio da vida cristã. Não tem confusão. Deus nos amou primeiro, Ele nos deu esse amor de presente para que pudesse ser o início, um retorno do relacionamento com Ele, um retorno da nossa imagem com Ele. Amém? Que o Senhor esteja te abençoando graciosamente esses dias, trazendo paz ao seu coração, retirando o medo, trazendo a certeza da salvação, a certeza do amor incondicional dele, a certeza do perdão incondicional, a certeza da aceitação incondicional. Que a graça dele esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus.